Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para contar uma história bem legal. Olha, na história passada nós vimos que o Moisés, ele tinha perdido o direito de entrar na terra, entrar na terra de Canaã, não é? Vocês não lembram? Ou então perderam? Não acredito. Vão lá no nosso canal e lá tem a história, assistam lá, tá bom? Então vamos à nossa história de hoje. Muito bem, vocês imaginam que quando Deus falou para Moisés, ó Moisés, você desobedeceu uma coisinha que eu disse para você, então por isso você não vai? O que será que era essa coisinha, hein? Moisés podia falar assim, então agora eu não vou poder entrar, então não vou mais cuidar desse povo, deixa esse povo que se vire sozinho, que Deus que dê um jeito com esse povo. Será que ele fez isso mesmo? Não, gente, ele não desanimou, mesmo sabendo que ia ter um castigo de Deus aí, né, para ele. Ele continuou ali por muitos anos cuidando daquele povo e orientando e guiando aquele povo no deserto, e Deus falando com ele e ele falando com o povo. Muito bem. Até que finalmente eles chegaram no lugar onde era a passagem para... Passagem não, era o ponto que Deus queria que eles atravessassem. Não tinha nenhuma passagem, depois a gente vai ver numa outra história. Mas aí, ali eles montaram o acampamento. E Deus falou com Moisés e falou assim, Moisés, sabe o Josué, aquele rapaz que sempre te ajuda? Muito bem. Olha, agora você chama ele, chama todo o povo, chama o sacerdote e você coloca a mão sobre ele e você coloca toda a sua autoridade, a autoridade que eu te dei, passa para ele. E tudo aquilo que eu dei para você, você vai passar para o Josué, porque daqui para frente o Josué vai ser o novo líder, ele que vai continuar conduzindo o povo, agora na tomada da terra prometida, da terra que era deles. Né? Na retomada da terra que já era deles. Então, Deus falou para o Moisés passar toda a bênção que Deus tinha dado para o Moisés para o Josué. Sabe por que Deus escolheu Josué? Deus fala assim na Bíblia, que escolheu porque Josué tinha um espírito de sabedoria. Então, Josué foi escolhido. E aí, o Moisés fez isso, chamou Josué, chamou o sacerdote, chamou todo o povo e falou para o povo, olha, a partir de agora Josué é que vai ser o novo líder e a minha bênção, a bênção que Deus deu para a minha vida, estou passando para a vida do Josué, porque ele que vai cuidar de tudo. E aí Deus chamou o Moisés, falou assim, Moisés, sobe nesse monte. Tinha um monte ali e ele subiu, ele foi lá em cima do monte Nebo. E lá de cima do monte, Deus mostrou para o Moisés toda a terra. Eles pararam na direção bem em frente, que atravessando o Rio Jordão, tinha que atravessar o Rio Jordão para poder chegar na terra prometida. Atravessando o Rio Jordão, se andando direitinho, ia chegar na cidade de Jericó, uma grande cidade. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e ficou olhando, Deus olhou, mostrou para ele o do norte, todos os lados assim, e as campinas, mostrou tudo e falou assim, olha, aqui é a terra de Canaã, a terra que eu prometi a Abraão, Isaac, Jacó, e olha... E aí o Moisés viu tudo aquilo. E ali o Moisés, ele tinha, sabe, nessa época, 120 anos. E você fala assim, Moisés devia estar bem velhinho, né? Fraquinho, não conseguia nem andar. Não. A Bíblia fala que ele ainda era um homem forte e aí ele enxergava bem. A Bíblia fala que não se escureceram a luz dos seus olhos, quer dizer, ele enxergava bem, ele era um homem forte e vigoroso. Então quer dizer que ele tinha energia ainda para continuar andando conduzindo o povo, mas ele só não foi porque Deus fez com que ele parasse, ele falou assim, você vai até aqui só. E aí naquele dia Moisés morre e Deus mesmo manda os anjos enterrarem o corpo de Moisés. Sabe por quê? Para que as pessoas não descobrissem onde estava enterrado, para não ficar como um lugar de adoração, porque ali tudo eles viravam em adoração se deixasse, né? Já viu quando morre um famoso que o túmulo da pessoa, a sepultura da pessoa vira um negócio de adoração? Então, Deus não deixou, então nem deixou saber aonde que Moisés estava enterrado. Muito bem, aí lá embaixo do monte estava o Josué para cuidar do povo. Nessa hora, o Josué ficou com medo, porque pensa bem, ter que cuidar de quase 3 milhões de pessoas,
pessoas, gente, é muita coisa, muita responsabilidade, não é? E aí o Josué ficou pensando, meu Deus, e agora? E também o Josué ficou muito, muito triste porque o Moisés tinha morrido, porque o Josué era muito amigo de Moisés, e ele ficou triste, ficou abatido, né? E aí Deus viu que ele estava daquele jeito e Deus conversou com ele, falou com ele, falou assim, ó, Josué, não fica assim, não fica triste não, fica forte, eu vou te dar a minha bênção, você já tem minha bênção que o Moisés passou para você, e eu vou ser com você, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, tudo que eu fiz com Moisés, que Deus usou a vida do Moisés muito, muito, muito. Deus falou assim, eu vou usar você também, Josué, confia. E aí Deus falou para ele de uma forma assim tão forte que ele recebeu uma força de Deus. Sabe quando você coloca a bateria para carregar? Ele sentiu aquela força de Deus. E aí Deus disse para ele, Josué, primeira vez que Deus falava direto com Josué, né? Sempre Deus falava com Moisés, né? E Moisés falava com as pessoas. E aí aquela vez não, Deus falou com o Josué. E aí o que aconteceu? Deus falou assim, olha, ser forte e corajoso, que eu vou ser com você. Seja forte e corajoso. Tenha ânimo, tenha coragem e vá em frente e leve esse povo. E aí o Josué sentiu aquela força de Deus e falou assim, eu vou em frente. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou assim pro povo, vamos lá, nós vamos seguir em frente, nós vamos entrar na terra prometida e nós vamos conseguir tomar posse da terra, reconquistar a terra que já é nossa. E aí, no próximo vídeo, ficou curioso? O que será que vai acontecer? Aham, eu te espero para contar. Mas o que a gente aprende com essa história de hoje? Duas coisas. Primeiro, que Moisés, ele não desanimou. Ele continuou a missão dele, mesmo Deus dizendo não para ele. Às vezes Deus diz não pra gente para algumas coisas e a gente fica bravo com Deus e não quer mais servir a Deus. Não pode não, tem que ser igual Moisés, que continuou firme e não largou o ministério dele. E a segunda lição que a gente aprende hoje é que nós temos que receber coragem e força e ânimo e alegria de Deus para seguir em frente com as nossas missões, certo? Assim como Deus deu a força para o Josué. Entendido? Muito bem! Então, no próximo vídeo, a gente continua essa história e eu quero só ver quem é que vai ficar curioso. Você tá curioso? Aguarde que tem mais. Beijão! Até a próxima!